Bom dia. Nós estamos aqui hoje na casa da Dona Maria, casa do Luiz, e fazendo uma visita aqui ao seu José. Seu José tem passado dias muito difíceis. Ele já teve 5 AVC, 5 derrames. E graças a Deus, não é mesmo numa condição assim difícil, mas ele está vivo ainda. E a gente vê a bênção de Deus. Nós temos vindo aqui semanalmente, né? Fizemos uma oração junto com a família e temos trazido um alimento e entendemos da parte de Deus que esse é o trabalho da igreja, não é? Do cristão. E nós estamos aqui hoje para fazer uma meditação na palavra de Deus. E logo depois nós vamos ali em outra casa, uma outra situação, uma avó que tem o seu neto adolescente que está com problema de drogas e a gente está tentando ajudar para encaminhar a uma casa de recuperação. Nós precisamos entender que o ser humano ele precisa ajudar o próximo. Nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, uma história muito conhecida. Uma história que é chamada o Bom Samaritano. E essa história aqui Jesus contou porque um certo religioso chegou para Jesus e perguntou: Jesus, o que a gente precisa fazer para receber a vida eterna? Então Jesus colocou algumas coisas, e aquele homem, então, querendo se justificar, ao perguntar para Jesus, mas quem é o meu próximo? Porque a lei mostra claramente que nós devemos amar em primeiro lugar a Deus e depois ao próximo. E aquele homem, então, querendo se justificar, perguntou para Jesus, mas quem é o próximo? E Jesus contou essa história. Essa história está no Evangelho de Lucas, capítulo 10. No verso 30, Jesus responde àquele homem contando essa história de uma pessoa que estava descendo de uma cidade para outra e ali ele foi atacado por bandidos. Então nós vamos ver 3 classes de pessoas aqui nessa história. A primeira classe de pessoas são os bandidos. Aqueles que roubam, que matam, aqueles que são maus, pessoas que são assim violentas, não é? E esse homem então, ele estava descendo, os bandidos pegaram esse homem, tiraram as roupas, espancaram e deixaram ele na beira do caminho como morto. Então nós vemos a primeira categoria de pessoas. Depois, a segunda categoria que Jesus vai falar são os religiosos. Jesus fala que, por acaso, passava naquele lugar um sacerdote e depois um levita. O sacerdote era aquele que cuidava de todo o ritual no templo de Deus. E o levita era aquele que cuidava de todas as coisas materiais para que o ritual pudesse acontecer. Passou o sacerdote, viu aquele homem ali quase morto e Jesus fala que ele passou de largo, passou longe. Depois o levita, outro religioso, passou também, virou-se e passou distante. Esses que deveriam ir e socorrer, não fizeram. Não fizeram. E depois, a terceira categoria, Jesus usa um samaritano, um homem que morava em Samaria. Um lugar que não era do povo de Deus. E Jesus usa esse personagem para ensinar-nos a lição. Esse homem passou e ele, 3 coisas. Ao ver o homem, ele olhou, ele viu a condição daquele que tinha sido assaltado. E ele, segunda coisa, ele teve compaixão, ele teve dó, ele teve misericórdia. Ele foi em socorro. E a terceira coisa é que ele agiu. Ele tratou de todos os ferimentos, colocou aquele homem sobre o seu jumento e levou até uma hospedaria.
e pagou para aquele homem ficar ali e disse que ao retornar passaria por ali. Se tivesse alguma outra despesa, aquele bom samaritano pagaria. E aí Jesus então pergunta qual que foi o próximo. E aquele religioso que tinha feito a pergunta para Jesus, quem é meu próximo? Falou, não é? Concluiu de maneira certa. O samaritano que ajudou. E Jesus, ele disse então vá e faça o mesmo. Sabe, nós temos a possibilidade de ajudar as pessoas. Quase que diariamente nós encontramos com pessoas que precisam da nossa ajuda. Esse senhor aqui, 5 vezes teve AVC. E se não fosse esta família recebê-lo e cuidar dele, certamente ele já teria falecido. Sempre há possibilidade. Muitas vezes você fala assim, mas eu sou tão pobrezinho, eu não tenho quase nada. Mas o pouco que nós temos, sempre é possível ajudar. Sempre é possível socorrer alguém que está passando necessidade. Como tem sido a sua vida? Você olha só para você? Você olha só para as suas coisas? Você só pensa em você mesmo? Ou será que você entende que ajudar o próximo traz grande felicidade ao nosso coração? Hoje, nós estamos aqui, podemos ajudar. Pode ser que amanhã a gente precise de ajuda. E nós temos um Deus. E esse Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho Jesus, nos ensinou esta lição. O meu próximo é a pessoa que está perto e que está necessitado. Muitas vezes é só necessitado de parar, cumprimentar, dar um abraço, um sorriso. Muitas vezes precisamos fazer mais. Muitas vezes precisamos dividir o nosso pão. Muitas vezes precisamos abrir o guarda-roupa e tirar um pouco das nossas roupas para dar para quem está necessitado. Nós estamos aqui hoje com muita alegria no coração. E agora nós vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida do seu José, sobre esta casa, a vida da Dona Maria, a vida do esposo, o seu Luiz. Pedir para que os anjos de Deus cerquem esse lugar. Vivemos em situações tão difíceis, num mundo onde a violência, onde a miséria, onde o ser humano não consegue mais conviver com o próprio ser humano. E por isso, nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, abrindo os nossos olhos para enxergar o nosso próximo e poder ajudar. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui. O Senhor conhece a vida desse homem. O Senhor sabe de tudo o que ele já passou. O Senhor conhece a vida desta casa, desta família. Nós agradecemos o Senhor pela oportunidade que temos de estar aqui, de ministrar esta palavra, de orar aqui, pedindo para que o Senhor estenda as tuas poderosas mãos e abençoe cada um desta casa. E que nós possamos ter um coração como o coração do bom samaritano e poder ajudar, socorrer, abençoar a tantos que estão necessitados no dia de hoje. Pedimos a tua bênção, esse desafio. Nós queremos viver diariamente respondendo para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida para tocar, para abençoar. Nós pedimos a tua bênção sobre a vida do seu José. Nós não sabemos quanto tempo de vida ele tem ainda, mas o Senhor sabe. Dá que ele possa viver dias de paz, paz interior. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Amém. Eu agradeço, Luiz, agradeço a Dona Maria. Muito obrigado, viu? Agradecemos aqui seu José, ele está dormindo. Sentou, já dorme.
bebê puro. Ontem, a hora que eu cheguei, eu olhei, eu postei o carro ali, eu falei, mas que negócio é esse? O segurança do porto tá dormindo? Ele fica aqui já está. Eu falei, não. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Nós vamos seguir ali na casa da outra senhora. Ela tá ali, será que ela tá ali? Agora há pouco ela falou que ia sair. É. Eu não vi se ela saiu. Eu não vi ela sair também, não. Mas o pedreiro, que cunhado da Madalena, ele bateu o pau e não estava ali. Vamos ajudar as pessoas. E o tema da nossa ministração é: você precisa de ajuda? Deus, em Cristo Jesus, tem poder para te socorrer, seja qual for o seu problema. Um forte abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.